Bom, já está com 3, 4, pronto, 5 segundos. Embora eu quisesse manter essas gravações com só informações atemporais, né? Mas essa parte vai ser importante. Então, as atividades. Eu vou prorrogar essa que foi disponibilizada na segunda. Ela vai ser prorrogada para ser entregue até a segunda que vem às 18 horas, mais as de hoje. Tá? Então hoje eu já vou disponibilizar lá mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 exercícios. Então, até segunda-feira, 18 horas, vai ser o limite para entregar os da segunda-feira mais os de hoje. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar isso de vez, vai ser assim para sempre. Para sempre até terminar a disciplina. Né? Eu sempre vou disponibilizar exercícios na segunda, exercício na terça e tem que entregar até a segunda seguinte. E acabou, vai ser assim para sempre. Tudo bem? E aí eu acho que fica bom para todo mundo. Vocês vão ter praticamente uma semana para fazer. E aí, uma semana para fazer os da segunda. E mais sexta, sábado, domingo. E parte da segunda para fazer os de quinta. Né? Aí quem consegue se agilizar e fazer os de segunda até quinta, já consegue deixar zerado até quinta e aí recebe novos. Quem usa sexta, sábado e domingo para fazer, faz todos da semana na sexta, sábado e domingo. Assim, quem não tem tempo durante a semana, consegue fazer final de semana. Quem tem tempo durante a semana e já faz durante a semana, e aí depois no final de semana tem os novos para fazer. Enfim, acho que aí todo mundo fica tranquilo nisso. E aí também tem tempo para os monitores fazer o levantamento deles também, senão começa a represar muita coisa para eles. Ok? Mandem uns emojizinhos aí para eu saber que tá tudo ok. Ah lá, beleza. Agora que eu tô vendo como é que funciona isso aqui. Professor, legal. Oi, vamos lá pra gente começar. Só para terminar, só para esclarecer, eu vi que a gente está utilizando os dois links, né, o Boca 8 e o Boca 9, Isso. E tem uma diferença, assim, tipo, por exemplo, no Boca 8, que é o de estudos, que eu acho, acho que numerado de 1 até 47 exercícios, todos os balões vermelhos. Já no Boca 9, ele só tinha 5, acho que numerados, ordenados por letra, né, do A até o E, e esse o prazo se encerrou. Exato. Queria entender mais ou menos assim, o de estudos é só para prática? Ele está com presença ou como nota? Como é que é feito? É isso aí mesmo que você falou. Você captou. Esse aqui que está entregas de atividades, ele vai ficar aberto agora nessa nossa nova regra. Eu vou abrir ele na segunda-feira e aí ele vai ficar até a segunda seguinte. Esses aí é o que conta para entrega, que conta aqueles 40% do conceito final das atividades, mais a frequência. Uhum. Esse daqui é de estudos. Eu vou colocar exercício lá. Vou colocar, tanto que você já observou, nesse daqui de estudos é que tem lá mais de 100 exercícios, se eu não me engano. Não sei, de um monte, né? Uhum. Esse daqui não. Esse daqui hoje, ele estava com quantos? Ele estava com... 5, acho que vai doar. Okay. 4. Ele estava com 4. Ele vai continuar com esses 4 e agora vai entrar mais 6. 1, 2, 3, 4. Mais 6. Aí quando for segunda-feira vai sumir tudo e vai aparecer mais alguns, que é o referente da semana que vem. Ah, beleza. Tá só uma última coisinha. O erro, quando dá assim, a resposta no runtime erro, é que runtime erro. Foi tempo a mais do que esperado de resposta? Não, quando for de tempo além daquele que o juiz está esperando, o que vai ser raro acontecer nessa disciplina. Entendeu? Vai ser raro. Talvez quando vocês começarem a mexer com vetores, essas coisas assim, mas é raro. Uhum. É time limit exceed. Uhum. Esse daí. O runtime erro, imagina, é como se você estivesse lá executando o programa e deu um erro. Uhum. Ninguém sabe por quê. Pode ser esse é o erro mais chato que tem, porque você não sabe, pode ser qualquer coisa. E no caso do Python é pior ainda, porque o Python não é compilado. Então, erros de compilação acontecem em tempo de execução.
Acontece durante o tempo da execução do programa. Então, por exemplo, eu vi situações lá que teve gente tomando runtime erro porque ele fez um... Sabe quando você faz um input e tem que fazer o casting para inteiro? Uhum. Então, a pessoa abriu... Entendeu? Deixa eu abrir só um Porque text eu pad testei aqui. todos os algoritmos que eu estava fazendo, Aqui, eles ó. executaram no terminal perfeitamente, né? Olha aqui, ó. Eu Certinho. vi alguém... Calma aí. Ó. Hum. Eu vi gente que tinha mandado isso aqui, ó. Isso é um erro de compilação, só que Python não compila. Aí o que acontece? Estava dando runtime erro. Tá? Tudo bem. Agora, o que você falou aí, eu estou fazendo todos aqui, está funcionando, na hora que eu mando não dá. Não sei. Aí tem que avaliar cada situação para ver o que está acontecendo. Aí você pede auxílio para os tutores, pede auxílio para mim, para a gente te ajudar nisso daí. No começo, Thiago, para quem não tem tanta experiência, vai acontecer isso. A questão é, pede ajuda para mim, pede ajuda para os monitores, pede ajuda para os seus colegas que estão conseguindo, para você descobrir o que está acontecendo. Professor, posso falar? Oi. Sim, pessoal, vamos agilizar isso daí, porque já passou 15 Legal. minutos. Não, é rápido. Tá. Com relação ao runtime erro, né? Ele deu, no meu deu, porque eu estava usando o VS Code para fazer o código, e aí quando você vai para rodar, na parte de baixo, né, da IDE lá, o cursor não foi automaticamente para onde você tinha que digitar a entrada. E aí eu não percebi isso e digitei a entrada, né, o nome da universidade, e em vez de digitar na parte de baixo, ele estava digitando na área do código. E aí eu não percebi, salvei, e ele deu runtime error por isso, né? E no caso desse primeiro exercício dessas atividades, primeiras atividades, o juiz, quando deu muito erro, né, wrong, not, né, várias tentativas, porque ele está esperando o texto de saída exatamente igual. Deu direto isso, e eu não tinha percebido, né? Deixa eu chamar a atenção de vocês quanto a isso daí. Tá. Primeiro, isso daí, o texto tem que ser exatamente igual mesmo, isso eu já falei desde outra aula. Se está escrito lá, que assim, no caso, o primeiro que você falou é a universidade. Né? Exatamente, aquele texto de saída que tem lá no exemplo. Isso, exatamente, né? Lá, você estuda na... Isso. Se você, por exemplo, tem um ponto final, se você não bota o ponto final exatamente. Tem que ser exatamente. Tem uma vírgula depois do nome. Se você não botar essa vírgula, ou seja, ele é textual. Ele deu bem exatamente por isso. Eu perdi muito tempo tentando e mudando, e era só o texto que estava diferente do Outra coisa que eu vi pessoas lá cometendo esse erro. Quando tem que escrever alguma coisa na tela, vai estar no saída. Na saída vai estar escrito. Ou se não, até mesmo no próprio texto eu falo, durante a entrada, escreva tal coisa, enfim. Eu vi gente, por exemplo, nesse exercício de universidade, vocês devem ter percebido, não tem que escrever nada. O cursor vai ficar piscando, você coloca o FABC. Ele vai ficar piscando, você coloca 8. E depois ele escreve aquele texto, tem que ser idêntico. Eu vi gente colocando assim, por favor, informe o nome da universidade que você estuda. Exatamente, eu fiz isso na entrada, né? Não era para colocar, né? Exato. Isso. Então, pessoal, tudo isso daí é natural no começo, né? Por quê? É a primeira vez, para muitos de vocês, é a primeira vez que vocês estão lidando com um juiz que faz correção automática. Sim. Então, é claro, se eu estiver executando um programa aqui, eu executo ele e ficar piscando na minha frente, eu não vou saber o que eu tenho que fazer, caramba. Tem que colocar alguma informação lá para mim. Mas não é no caso do juiz, que é uma correção feita em batch, a gente fala, é feita em lote, não precisa colocar informação na tela porque não tem um ser humano lá. Dá para deixar comentários no código e aí vai que vai. E aí você deixa o código legal. Sim, isso daí sim. Normalmente quando eu faço esses aí, o que acontece? Eu até faço o print lá da informação e tal, e depois eu comento. Entendeu? Muito bom, vamos começar aqui, porque tudo bem, hoje também eu acho que não tem problema, fazia parte. E aí, pessoal, a gente não agora... tá vendo só a tela, tá? Tá, não, ainda não comecei. Mas é bom você falar que senão daqui a pouco eu começo empolgado e não vai nada. A princípio eu pensei que vocês estavam vendo, porque
O tutor tinha até falado, tem essas opções tal, que você está apertando, eu pensei que ele estava vendo. Agora vai, né? Pronto. Vamos lá, então. Aproveitem agora também, porque eu tenho a intenção de resolver com vocês hoje, aqui mais pelo menos 1, 2, 3, pelo menos mais uns, entre 3 e 5 exercícios. Então, toda aquela dinâmica vocês vão ver de novo. E agora vai ter exercício que exibe coisa na tela, a frasezinha tem que ser igual, enfim. Mas vamos lá. Depois eu quero comentar também sobre os 6 exercícios que eu coloquei a mais para vocês, porque são exercícios muito, mas muito fáceis. No entanto, eles são... O que eles têm de fácil, eles têm de importante. Eu vou explicar o porquê. Basicamente, o exercício que eu deixei lá para vocês, que vai ficar até, que seria os de hoje até segunda-feira, são todos iguais. É tudo soma. É o soma 3, soma 4, soma 5, até o soma 7. Tá? Ele vai fazer o quê? Somar números. Aí você fala, poxa, é muito fácil. Sim, mas aí o importante desse exercício é o quê? É os estilos de entradas. Porque até então vocês leram um número inteiro, 3 números inteiros, 3 caracteres, algumas coisinhas assim. Agora não. Agora eu vou dar para vocês uma sucessão de entradas. Então, tem várias formas de eu fazer essa sucessão de entradas. Esses exercícios são, basicamente, todas as formas de entrada que eu uso nos meus cursos. Não é só nesse aqui de TI, não. Todos os cursos que eu dou de programação usando correção automática, eu uso estilos de entrada. Basicamente, são esses 6 exercícios, são todos os estilos que eu uso. Então, é importante que vocês os conheçam. Aí eu explico melhor eles no final. Vamos lá, então. Eu finalizei aqui com vocês. Foi aqui, né? No EQ2. Isso. Então, vamos lá. Essa parte aqui é bem mais rápida, porque, na verdade, essas duas outras... A gente acabou de ver operadores aritméticos e funções aritméticas. Agora a gente vai ver operadores relacionais e expressões relacionais, operadores lógicos e expressões lógicas. Eles, basicamente, dão suporte para o próximo grande tópico que vai entrar, que é seleção e repetição. Então, vamos lá. Aqui, ó, operadores e expressões relacionais e lógicas. Expressões relacionais, pessoal, é engraçado que muitos de vocês aí que já são até formados na área de computação, informática e afins, vocês, às vezes, já sabem programar, conhecem programação, às vezes mais do que uma linguagem, inclusive, e ainda tem um pouco de dificuldade conceitual com essa questão de operadores relacionais. Por quê? Às vezes nem sabe o que é operador relacional. Às vezes, isso acontece comigo, às vezes eu pegar aluno de final de curso lá e pergunto, e o cara sabe programar bem, mas só é a questão conceitual. Eu falo, expressão relacional, o que é? Você não fala operador relacional, o que é? Eles pensam que é lógico, e não é, são coisas diferentes. Então, olha aqui, quais são os operadores relacionais? A gente aprende isso no colégio. No colégio não, na escola, né? No ensino fundamental, que é igualdade, diferença, maior que, menor ou igual, maior ou igual. Então, esses operadores, eles são os relacionais. Por que até entendo quem acaba confundindo eles com lógico? Por quê? Eles são operadores relacionais. A resposta que eles dão é um valor lógico. Então, eu verifico, valor A igual a 0, isso vai me retornar true ou false. Então, o problema vem daí. Por isso que tem essa confusão. O que não invalida, como eu falei, vários excelentes programadores confundem isso daí. Mas isso não invalida ele não se torna um mau profissional por causa disso. É só uma questão conceitual. Então, operadores lógicos, eles operam sobre variáveis e literais numéricos ou caracteres, e o retorno dele é lógico, né? Então, por exemplo, aqui, idade é uma variável provavelmente numérica. Comparo com 18. Essa expressão aqui vai me retornar verdadeiro ou falso, a depender do conteúdo da variabilidade. Denominador diferente de 0 vai te retornar verdadeiro ou falso, né? Importante, quando você está verificando uma fração, o denominador não pode ser igual a 0. Então, eu faço essa verificação aqui.
Outra coisa também que o pessoal costuma confundir, o que é isso daqui? É uma condição. Não, isso não é uma condição, isso é uma expressão. Isso é uma expressão relacional, todas essas aqui são expressões relacionais. A expressão relacional eu posso usá-la como condicional de uma estrutura de condição. Então, isso daqui vai se tornar o quê? Uma condição. Mas isso aqui é o quê? Uma expressão. Então, aqui é uma expressão relacional. Dominador diferente de zero, quantidade menor que 10, peso é menor ou igual a peso máximo. Então, eu usei aqui todos os operadores ali, tá? Então, só para fixar bem o conceito. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, mas para fixar o conceito. Isso aqui não é uma condição. Isso aqui é uma expressão relacional. Uma expressão relacional trabalha sobre operandos numéricos, ou caracteres, ou strings, se for o caso, tá? E tem um retorno lógico. Tá? Muito bom. E aí eu deixei, esses exercícios até já estavam lá. Aquilo lá que o ambiente de estudos, que o aluno até comentou aí agora há pouco, acho que o Anderson. Lá eu deixei um monte, inclusive esses já estão lá. Maior que, menor que. Exercício super simples que eu passo para você. 2 valores, tem que me falar se é maior, menor, essas coisas assim. Muito, muito tranquilo. E aí tem os operadores lógicos, que são diferentes dos relacionais, né? Que é o operador e, o operador ou e o operador não. And, or e not em Python, né? Normalmente, quando que a gente usa um operador lógico, especificamente o AND e o OR? Normalmente é quando você deseja unir 2 dessas coisas aqui. Isso é muito engraçado, porque principalmente alunos que estão começando. Por isso que eu falo, às vezes o aluno está lá avançado, lá na frente, não sabe direito a diferença de relacionais e lógicos, mas ele usa corretamente. Agora, alunos que eu percebo que estão no começo da disciplina, e aí eles têm um pouco de dificuldade, aí isso é natural, ele quer colocar, vamos supor que eu até tenho um problema que é assim, verifica o peso e a altura de um veículo, para ver se pode passar pela estrada. E aí o que acontece? Tem uma restrição de peso e tem uma restrição de altura. E essas 2 restrições elas têm que ser validadas ao mesmo tempo. Para um veículo entrar na estrada, depois eu vou até colocar esse exercício lá para vocês. Para um veículo entrar na estrada, ele precisa ter o peso menor ou igual ao peso máximo e a altura menor ou igual à altura máxima. Tá? E aí o aluno ele até chega a construir essas duas expressões relacionais. Mas como que eu vou conseguir unir as duas? Para ser as 2 coisas ao mesmo tempo? Até a própria construção lógica que a gente fala tem que ser as 2 coisas ao mesmo tempo, já induz que você vai ter que usar um operador lógico. E como eu quero as 2 coisas ao mesmo tempo, é o E. Né? Porque o E só vai ser verdadeiro quando eu tiver o quê? Verdade com verdade. Qual a diferença desse... Por isso que também o pessoal mistura tudo. Aqui, o operador relacional, ele opera sobre variáveis ou literais do tipo numérico ou caractere, enfim. Já os operadores lógicos, eles operam sobre valores lógicos. Então, eu tenho que ter um operador de um lado do E e um operador do outro. O E é o operando. Desculpa, o E é o operador, né? Eu tenho que ter um operando de um lado, um operando de outro. Esses 2 operandos têm que ser o quê? Booleanos. Eles precisam ser verdadeiro ou falso. Olha aqui os exemplos de expressões. Mas, olha aqui. O que eu tenho aqui? Uma expressão. Aqui, ó. Só nesse pedaço aqui eu tenho aqui uma expressão relacional. O que ela me retorna? Verdadeiro ou falso. Então, desse lado de cá eu tenho um verdadeiro ou falso. Então, contador menor que número vai vir verdadeiro ou falso. E é primo. Esse é primo aqui provavelmente é uma variável booleana que eu tenho. Isso aqui eu tirei de um trecho de código, para verificar, por exemplo, se um número é primo ou não. Para verificar se um número é primo ou não, isso aqui vai ser a condição que fica dentro do laço de repetição. Eu vou fazer o contador ir variando, e vai variando, verificando com um número, até ele encontrar um primo. Quando ele encontra um primo, para. Tá? Enfim. Depois, é até exercício que eu vou passar para vocês. Outro aqui, ó. Mínimo é menor que 0. Esse min não é de mínimo, é de minuto. Também quando quer validar a hora, minuto, segundo. Acho que já até tem esse exercício lá para vocês. Ó, minuto menor que 0 ou minuto maior que 59. O horário vai ser inválido se tiver
dado verdade aqui, para um dos dois, né? Basta um dos dois ser verdadeiro para o minuto já estar inválido. Outro aqui, por exemplo, I menor que tamanho e não achei. Olha o not aqui. Eu vou pegar o conteúdo dessa variável que provavelmente é um... Provavelmente não, com certeza é um booleano, é lógico, inverto ele, né? Então, I menor que tamanho e não achei. Exatamente a condição que a gente coloca no laço de repetição para fazer uma busca dentro de uma coleção qualquer. Vamos falar, por exemplo, dentro de um vetor. Quero verificar se um número x está num vetor ou não. Eu vou percorrer o vetor com a variável i até o tamanho. Vou ficar procurando o quê? Enquanto eu não chegar no final, olha quem verifica para mim essa parte. Ou enquanto eu não achar. Tá exatamente aqui. Tá? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui expressões lógicas. Expressões lógicas, ó. Operador lógico, operador lógico, operador lógico. O operador lógico trabalha o quê? Com dois operandos lógicos. Tá aqui. Ah, mas isso aqui não é relacional? Sim. A expressão é relacional e vai me resultar num valor lógico. Aí eu tenho lógico de um lado, lógico de outro. A mesma coisa aqui, lógico de um lado, lógico de outro. Tá? Então, de forma rápida aí, a diferença entre esses operandos relacionais e lógicos e as expressões, que normalmente na nossa cabeça se confunde tudo, porque isso aqui a gente usa para quê? Para colocar condicionais dentro de seleções, if, else, e dentro de laços de repetição, que é o famoso while. Tá? Então, isso aí, como é uma condição, na nossa cabeça a gente monta que isso é uma condição e esquece desses detalhes mais minuciosos de operadores relacionais e operadores lógicos, e a diferença entre eles. Antes de eu seguir para o próximo, deixa eu ver se ele tem alguma mãozinha levantada. Não, tem um aqui do Salvador, mas isso aí acho que do Thiago Salvador, mas aí não aparece aqui. Será que ele levantou e deslevantou? Deve ser. Tá. Vou seguir aqui. Muito bom. Passamos então pelos operandos. E aí tem vários exercíciozinhos para vocês fazerem lá, bem simples. Exercício do tipo do soma, subtração, só que usando o maior e o menor, o e, o ou. Os exercícios que eu coloquei lá dos lógicos são bem legais. Tem o do e, o do ou e do não, que são bem simples. Aí tem um que é do ou exclusivo, que não tem operador ou exclusivo. Não existe um operador ou exclusivo na linguagem Python. Então, você vai ter que construir um operador ou exclusivo usando o que você tem na mão, que é o e, o ou e o não. Tá? Para quem já fez eletrônica aí, é facinho. Já sabe como é que faz isso. É a porta Shor lá, né? Então, aí vocês dão uma pesquisada, vê qual que é a expressão. A expressão, para a gente que é de programação, fala qual é a expressão do ou exclusivo. Quem é de eletrônica vai falar qual que é a... Eu até esqueci, eu não sou de eletrônica, não tem que falar isso. Qual que é a... Eu não lembro, mas enfim. Vê qual que é a expressão do ou exclusivo, faz uma pesquisa lá, descobre, e aí programa ela. E depois tem um mais divertido ainda, que é o Half-Adder, se eu não me engano, que eu coloquei lá também, que é o meio somador, circuito meio somador. Também se alguém aí fez eletrônica vai saber qual que é. Tabela verdade? Tabela verdade todos eles têm, né? Uhum. Todos eles têm. É que como vocês já são da pós aqui, eu tirei tudo isso dos slides, porque não faz sentido eu ficar mostrando isso para vocês. Uhum. Mas o exercício do Half-Adder é a mesma coisa. Procurem aí pelo Google, etc. lá, qual que é a expressão do circuito meio somador. Era circuito que eu queria falar. Ver qual que é o circuito do ou exclusivo. A mesma coisa, ver qual que é a expressão do meio somador. No caso lá, quem é de eletrônica, ver qual que é o circuito do meio somador e faz a conta. Faz a conta. E aí programa ele. Tá? É que assim, de cabeça eu não me lembro de nada. Pessoal, eu não decoro nenhuma solução, viu? Meus algoritmos todos eu faço, depois eu deleto, eu jogo fora. Depois, se tiver que fazer de novo, eu penso de novo. O meio somador, se eu não me engano, ele usa um Shor para fazer a conta e usa o E, se eu não me engano, para fazer o vai 1.
que é exatamente isso. Acho que é o shore para fazer a conta e o end, ele é o vai 1. E se você juntar 32 dessas coisas, é uma palavra, é um circuito é a ULA, é a unidade lógica aritmética do computador, da arquitetura de von Neumann. Enfim, vamos seguir aqui, senão vou começar a viajar. Tá. Estrutura de controle condicional. Então vamos lá. O tempo todo a gente está tomando decisão, não vai ser diferente nos algoritmos. Você vai receber informações e aí, baseado naquelas informações, você vai ter que decidir se ele vai para um lado ou se ele vai para outro. Se ele vai seguir uma sequência de passos ou outra sequência de passos. Isso acontece através do condicional. O condicional simples é aquele que você verifica uma condição, se ela for verdadeira, você executa uma lista de comandos. Caso contrário, você salta essa lista de comandos. Aqui no fluxograma, o fluxo vem aqui, da execução, encontra uma condição. Essa condição vai ser o quê? Uma expressão relacional ou uma expressão lógica. Tá? Ela vai retornar o quê? Verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, entra aqui e executa essa série de comandos. E depois vai embora. E se for falso, ela salta aquela série de comandos e vai embora. Tá? Então vamos lá. Em Python, é o comando if. If, condição. Essa condição é exatamente a expressão relacional ou lógica. É condição, 2 pontos. E aqui uma lista de comandos que ele vai executar se for verdade. Python, diferente de linguagem C, C++, Java e outras, como é que ele define essa lista de comandos? Deixa eu ver. Eu não coloco aqui. Como que ele define essa lista de comandos? Através da indentação. Diferente da linguagem C, por exemplo, a linguagem C, por exemplo, quando eu vou fazer um if, eu consigo aumentar isso aqui? Eu consigo isso. Se eu vou fazer um if, por exemplo, if, a condição vai estar aqui. O que define o que ele vai executar é exatamente isso daqui. Esse corpo aqui, ó. Abre chave, fecha chave. Tá? Tanto que se eu omitir isso daqui, a linguagem C, C++ e Java entende que se isso aqui for verdade, ele faz isso só. Todo o resto aqui, ele vai fazer independente se for verdadeiro ou falso. Equivale a isso daqui, ó. Isso é a linguagem C, C++ e Java, tá? Equivale a isso daqui, ó. Olha lá. Se for verdade, faz isso. Se for falso, não faz isso, faz o resto aqui. Se for verdadeiro, faz isso. Ou, se for verdadeiro, executa isso e depois vai embora. Executa isso e tudo mais. Se for falso, ele salta e executa isso e isso. A linguagem Python não tem essa figura aqui de eu definir o corpo através de chaves. Como é que o Python define? Através de tabulações. Então, no Python, o que acontece? Tudo que tiver tabulado faz parte do if. O que não tiver mais, já não faz mais parte. Então, ele entende aqui, ó, se essa condição for verdadeira, vou executar tudo isso aqui, depois isso, e vai embora. Se isso aqui for falso, ele salta tudo que está tabulado e continua aqui. Ó. Executa esse e esse. Tá? Por isso que é importantíssima a tabulação aqui. Tá? A indentação. Ou seja, dá um tabzinho nos comandos. Tá? Muito bom. E aí vamos fazer nosso primeiro exercício. Deixa eu ver. Acho que não precisa ler aqui não. Dá para a gente ler direto no juiz. Deixa eu ver, não tem nenhuma mãozinha aí. Cadê o juiz? Ah, tá. Bom, vamos no juiz primeiro. Vou aqui em estudos. Admin não. Admin eu vou entrar com... Eu que sempre esqueço minhas senhas. Ok. Vamos lá. Olha lá, começa aqui com a aula de hoje. Comando. Qual que é o problema? 48, para eu lembrar lá na hora.
Vamos lá. Ó. Nome do programa aprovado, o fonte que eu quero aprovado. Em uma disciplina da universidade, o aluno que obtiver média final igual ou superior a 6 e quantidade de faltas não superior a 30 será aprovado. Elabore um programa de computador que receba a média final e a quantidade de faltas do aluno e escreva na tela aprovado, caso o aluno atenda os requisitos. Caso contrário, não escreva nada. Entrada. O programa terá apenas um caso de teste, composto por uma linha contendo um número real M e um número inteiro F, separados por um espaço em branco, representando a média final obtida pelo aluno e a quantidade de faltas. Então, a restrição aqui vai de 0 a 10, eu não tenho que me preocupar, então. E aqui vai de 0 a 100 as faltas. Beleza, não preciso me preocupar com nada aqui. Tá aqui, né? Nota 7, 12 faltas, aprovado. Nota 7, 35, estourou as faltas, nada. 4,5, 12. Não estourou as faltas, mas a média não foi boa. Falta. Nada, né? Não escrevi nada. Média ruim e faltou demais. Nada também. Então, beleza. O detalhe é que, se vocês prestarem atenção, esses quatro testes aqui, eu tô... Porque qual que é a condição que vai ter dentro do meu condicional? Vai ser média tem que ser maior ou igual a 6 e faltas tem que ser menor ou igual a 30, se eu não me engano. Depois eu olho lá, já não lembro. Mas, enfim, é isso daí. Então, eu tenho um relacional desse lado, né, e outro relacional aqui unido por um AND, unido por um E. O jeito legal para você testar qualquer programa é você o quê? Tenta cobrir todas as possibilidades. Eu sei que isso não é possível sempre. Aliás, nem pode, né? Mas, enfim, não é possível sempre. Mas, nesse caso aqui, esses 4 testes estou cobrindo tudo. Olha aqui, ó. Verdade, verdade. Aqui, ó. Verdade, falso. Falso, verdade. Falso, falso. Então, todos os casos para essa condição eu verifiquei aqui. Tá? Então, isso é importante para você fazer bons testes. Fazer teste, pessoal, é uma ciência também. Tá? Tem até curso tem engenharia de teste. Existe um cargo, né? Engenheiro de teste, que é para o cara ficar fazendo teste. O trabalho dele é ficar testando. Então, ele não vai testar de qualquer jeito. Já lemos ali. Acho que não leu a saída, né? Vamos ler a saída. Seu programa deve gerar apenas uma linha de saída contendo a palavra aprovado, caso o aluno atenda às regras de aprovação. Caso contrário, nada deve ser impresso. Observe que a palavra... Aí, ó, às vezes eu detalho, tá? Observe que a palavra escrita deve ter a primeira letra em maiúsculo e as demais em minúsculo. Além disso, não se esqueça do ponto de exclamação. Além disso, após a impressão da palavra, salte uma linha. Então está bem detalhado. Tem que ser aprovado desse jeitinho aqui, ó. Por causa do juiz. Vamos ver. Agora vamos programar. Isso aqui é uma coisa que eu... Na aula passada a gente usou o Colab do Google, né? Porque o CS50 estava fora do ar. Então, hoje vamos usar o CS50. Eu até trouxe aqui, eu que sou ruim de senhas, eu tenho aqui anotado todas as minhas senhas, embora esse daí eu acho que eu lembro, mas o problema é que é o usuário. Eu tenho um usuário que é próprio para usar nas aulas. Eu pedi para vocês criarem um usuário no GitHub. Para entrar aqui, o link eu coloquei direto lá, o link do CS50. Esse link aqui. Tem que criar um usuário no GitHub. Só cria um usuário lá. O usuário criado no GitHub, você entra aqui, ou coloca o seu e-mail que você cadastrou no GitHub, ou o nome do usuário. Eu coloco aqui o nome do usuário. A senha. E aí a gente vai entrar no Git. Vocês vão ver que é muito parecido, mas muito parecido. Eu e minha senha, até já sei onde que eu errei essa senha. Essa senha é igual uma outra que eu tenho, só que a outra tem uma coisinha a mais que eu acabo sempre colocando também. Foi isso mesmo. Vocês vão ver que ele é muito parecido com pelo menos com o Colab, depois que eu fiz aquelas modificações, né? Abri o terminal, puxei o
o navegador de arquivo e sumir com aquela parte lá que fica codificando e executando ao mesmo tempo, né? Então vamos ver. Essa é a carinha dele, ó. Aqui, enquanto ele está carregando, aqui desse lado vai ficar uma árvore de arquivos. Aqui é o terminal, ó. E aqui é a área onde vai ficar editando onde você fica editando os códigos. Eu até gostei do Colab, porque tinha um outro que eu usava antes, que ele foi descontinuado, que era chamava Cloud9. E ele fazia a solução da universidade aqui, ó. E aí ele ficava fazendo o quê? Eu conseguia pegar isso daqui e jogar aqui também. Ficava tudo aqui em cima, era bem melhor. Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, tá. Pronto. Aí eu vou criar uma pastinha aqui para vocês. Essa pastinha PIG aqui é que eu fico usando nas gravações vou chamar de PITSI. Aí dentro de PITSI, eu vou criar uma pasta que eu chamo aprovado. E aí o fonte. Aprovado.py. Vou voltar aqui, só para eu lembrar. É a média final e a quantidade de faltas. Então, entrada, que vai vir separado por espaço, né? Tem aquele problema lá de fazer o split. Aí como é que vai vir? Vem primeiro a média, igual é um float, né? Vai estar em entrada, split, na posição 0. Depois vem o faltas. Faltas vai ser um inteiro, né? Está em entrada, split. Fala, Geraldo. Pessoal. Tá conseguindo ouvir? Não. Tá um barulho de... Pronto, agora foi. Ah, tá. O meu acesso dentro. Tá chegando com eco aí, Paulo? Tá chegando com eco. Vou silenciar todo mundo. Tá chegando com eco. Tá com eco aí. Enquanto vocês desfaz esse eco aí, eu só vou terminar aqui. Vamos lá. Então, li a média, li as faltas. Agora eu tenho que fazer uma verificação, porque eu vou escrever, foi aprovado ou nada, né? Então, se média for maior ou igual a 6, era isso? Depois eu confiro lá. E faltas for menor ou igual a 30, depois eu vou conferir, que eu não tenho certeza disso aí não. Print, ou eu quero escrever em C. Print, aprovado. A com azão, aprovado, pronto. E caso contrário? Não tem caso contrário. Esse exercício só quer isso. Beleza. Deixa eu ver aqui se está certo os critérios. 6 e 30, tá certo. E já vou deixar aqui também para eu fazer os testes. Olha, aqui, presta atenção, eu estou no terminal. Aqui ele está na raiz. Ele está aqui, exatamente aqui. Tanto que se eu der uma LS, aparece essas pastas aí, ó. Professor. Atleta. Oi. Eu acho que lá no exercício a variável é M e as duas variáveis, é M e F. Eu acho que vai dar erro lá na hora de jogar no Bomboneira. Não vai. Não sei quem tá falando aí, deixa eu ver. Se é o Danilo. É o Danilo. Então, não. Você não precisa o seu algoritmo não interessa como é que você vai resolver. O juiz, ele só verifica texto. Tanto que o próximo exercício que eu fizer, eu vou colocar nome... É que eu não gosto de ficar colocando nome qualquer de variáveis. Você não precisa seguir o mesmo nome da variável que está lá. Você não precisa. O juiz, ele faz uma coisa... Nesse exercício aqui eu já vou mostrar para vocês, para ver se vocês entendem o que o juiz faz. Embora eu quisesse mostrar isso nos últimos. Presta atenção aí. Olha o que eu vou fazer. Primeiro, vamos compilar, né? Aqui as pastinhas, eu tenho que entrar na pasta PTSI, tá aí. CD, aprovado. Pronto. Vamos executar. Vamos executar Python 3, qual que é o nome? Aprovado. Pronto.
Tá executando. Vamos ver. 7,5, 12, que é o que vai dar certo. 7,5, 12. Aprovado. Qualquer coisa diferente disso, um cara que foi bem, mas faltou pra caramba. Não vai aparecer nada. Um cara que foi mal, mas não faltou nada. Não vai aparecer nada também. Um cara que foi mal e também faltou muito. Também não vai aparecer nada. Fiz todos os testes possíveis. Vamos enviar no juiz antes de eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Baixar. Tá aí. Exatamente esse aqui, hein? Eu já esqueci o nome do menino que falou que não vai dar certo com o nome das variáveis. Igualzinho aqui, ó. Vou mandar lá. Qual que é o exercício? 48. 48 runs. Vamos diminuir isso daqui. Pronto. Até aqui tá. Pronto. 48. 48. Python 3. Escolhi o arquivo. Acabei de baixar. Esse aqui eu. Aqui. Acabei de baixar. Tá aqui. Enviar. Enquanto isso, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu queria deixar para o final, que no final é bem mais interessante do que agora. Seguinte, o que o juiz faz? Ó. Deixa eu... vou fazer aqui já para vocês verem também. mkdir input output. O que eu fiz aqui? Criei duas pastas. Para não ficar clicando aqui e tal, faz direto em linha de comando. Linha de comando deixa as coisas muito mais ágeis. Criei as duas pastas aqui. Aí o que acontece? Eu vou entrar na pasta input e vou criar um arquivo lá dentro. Touch filé 0. Aliás, vou criar dois. Filé 0 e filé 1. Pronto. Tá lá, os dois arquivos. Olha lá. Filé 0, filé 1. O que vai ter dentro do filé 0? Dentro do filé 0 vai ter 7,5 e 10. O que vai ter dentro do arquivo 2? Dentro do arquivo 2 vai ter 4,5 e 15. Pronto, é isso que tem dentro dos dois arquivos. Pronto. Esse primeiro arquivo aqui, média 7,5 e 10 faltas, aprovado. Certo? Esse arquivo 1 aqui, 4,5, 15 faltas, não foi aprovado. Então, o arquivo tem que ficar vazio. Então, a resposta é vazia. Tá? Não está imprimir nada. Beleza. É exatamente isso aqui. O juiz tem lá dentro dele um negócio desse aqui cheio de testes. Tá? Aí, o que ele faz? Ele pega o seu programa. Cadê o seu programa? É esse daqui, né? Tá aqui. Python 3. É esse daqui, ó. Ah, desculpa, eu estou dentro da pasta input. Sai da pasta input, agora sim. Python 3. Aprovado. Tá executando, ele está esperando a entrada. Ó. Cadê a entrada? Eu escrevi lá, Python 3, nome do fonte. Tá lá. Ele está esperando a entrada. Quando você faz isso, escreve, executa o seu programa e dá Enter. Né? Quando você escreve ali, dá Enter, você está dizendo o quê para o sistema? Você fala, olha, a entrada vai ser interativa. Ou seja, vai ter alguém aqui que vai teclar, eu vou dar um Enter, alguém vai teclar, eu vou dar um Enter e você vai dar a resposta. Tá? É assim que acontece. Tem como eu redirecionar isso, que é dessa forma aqui. Eu falo, ó, antes de dar o Enter, eu falo, olha, seguinte, a entrada não vai ser dada por alguém via teclado. A entrada vai ser dada pelo arquivo que está lá no filé, que está lá no input filé 0. Olha o que vai acontecer, ó. Enter. Olha lá, aprovado. Ele responde, aprovado. Olha lá, ó. Ele responde nada. Eu redirecionei a entrada. A entrada não é mais feita via teclado, agora é feita via arquivo. Do jeito que eu redireciono uma entrada, eu posso redirecionar também o quê? A saída. Olha lá. Não apareceu nada. Olha lá, ó. Não apareceu nada. Será? Não apareceu. Mas olha o que foi criado aqui. Ó. Foi criado o filé 0 que eu pedi e o filé 1 que eu pedi aqui. Ó.
O que vai ter dentro do filé zero? A saída para a entrada, input filé zero. E qual que era? Aprovado. E pulou uma linha. O juiz pega isso daqui, eu não me recordo o nome do aluno. O juiz pega isso daqui e vê se está igual. É isso que ele faz. Ele pega o seu programa, roda. Quando eu cadastro um problema no juiz, eu cadastro o problema com PDF, com a pastinha input, cheia de teste, e com a pastinha output, com todas as respostas daquele teste, daqueles testes. Pronto. Quando ele recebe o seu programa, o que ele faz? Compila. É que no caso do Python não é compilado, né? Mas ele pega o programa, no caso do Python, ele pega o programa e roda, e ele fala, beleza, toma aí o filé zero. Aí o seu programa Python vai dar uma saída. Ele fala, joga essa saída em um arquivo. Ele pega aquele arquivo que gerou e compara com esse daqui. Compara mesmo, ele compara. Quer ver, ó? Exemplo. Não queria perder tempo agora, mas tudo bem. Vamos lá, ó. Eu entendi, professor. Vamos deixar... Não, mas eu quero que todos vocês entendam. Não é só você não. Desculpa, deixa eu ver. Danilo. Não é só você não, Danilo. Eu estou aproveitando a sua pergunta para já explanar isso. Entendeu? Para não ficar essas dúvidas sobre o juiz. E, melhor ainda, daqui a pouco vocês vão ter que começar a fazer programa que vai ter 30, 40, 100 números para fazer a entrada. E aí, como é que vocês vão fazer a entrada? Uma alternativa é você ficar digitando um por um. Essa é uma alternativa, não vou dizer que não. Ou, se não, você pode utilizar disto daqui para agilizar. Entendeu? Então não se preocupa não é pessoal, Estou aproveitando a sua pergunta para já mostrar esse conteúdo aqui. É que eu queria mostrar na hora que a gente estivesse fazendo repetição, porque aí vai ter um monte de número para entrar. Mas aí, como vocês já vão ter visto aqui, lá eu já vou criar o arquivo com os números já. Então, olha, vou até mostrar aqui, ó. Vamos supor que esse aqui foi o programa que você fez. O juiz acabou de receber. O que o juiz vai fazer? Falar, beleza, vou rodar aqui, ó, com filé zero, e vou gerar aqui a saída zero. O juiz faz exatamente isso. Gerou a saída zero. Cadê? Olha lá, ó, saída zero. Gerou. Aí ele fala, bom, essa saída zero tem que ser igual ao arquivo filé zero do output. Tem esse comando. O juiz é Linux, tá? Ele usa esse comando aqui, ó, diff. Ele coloca diff, o arquivo que você acabou de gerar aí com o seu algoritmo, saída zero, compara para mim com output filé zero. Olha lá, não fala nada. Na verdade, eu até vou falar para vocês, o juiz ele usa um "-s" aqui, ó. Ele faz exatamente assim. Olha o que vai dar. Olha lá, arquivos, os arquivos saída zero e o output filé zero são idênticos. Pronto, acabou. Vamos supor que você mandou desse jeito. Vamos para a tela. Ó, vou gerar de novo. Gerei o saída zero. Mando comparar. Opa, tem diferença. Olha, ele falou, ó, tem uma diferença nessa linha aqui com a do arquivo que eu estou esperando. Vamos supor que você faça bonitinho. Olha lá, ó. Só colocou com A maiúsculo. De novo, mandei rodar. Gerou saída zero de novo. Compara. Olha lá o que ele fala. Diferentes. Vou além. Vamos supor que você fez isso daqui, ó. Dificilmente vai fazer isso em Python, porque o Python já pula a linha. Mas pode acontecer. Mandei gerar. Compara. Olha lá, se você olhar a saída zero, tá igualzinho, só não tá pulando a linha. Olha lá, esse aqui pula. Olha só. O que o juiz vai falar? Olha lá. No new line. No new line attend of file. Exatamente isso, pessoal. O juiz faz exatamente isso. Entrando como administrador. Long answer essa pessoa que tomou. Nem sei quem é. Tomou um long answer aqui. Aqui. Alguma coisa veio errado aqui. Isso aqui é exatamente o diff que ele está fazendo. Aquele diff lá. Ele está fazendo o diff do team. O team file 1 é o do aluno.
O aluno mandou o programa, gerou esse file 1 aqui. Eu estou verificando com o output file 1. Tá vindo alguma coisa diferente aí, sei lá. Aí tem que entender o que é. Basicamente, parece que é isso daqui, ó lá. Ó. Isso aqui é o que ele está mandando, isso aqui era o que estava esperando. Né? É lá, ele está mandando isso. Ele está mandando isso aí. 1, 2, 3, 4, um monte de coisa. Metralhadora. Mandou até lá. Pum. O que estava esperando era isso aqui. Parece que é isso. Vamos ver se tem um mais simples aqui para vocês verem. Vamos ver. Outro wrong answer aqui. Cadeia de caractere. Olha esse aqui, ó. Ó. Olha lá, ele está fazendo o diff, olha lá. Está fazendo exatamente o diff. Passou pelo teste 1, passou pelo teste 0, passou pelo teste 1, passou pelo teste 10, pelo teste 11, pelo teste 12. Foi passando por vários testes, ó. Estourou nesse teste aqui. No teste 28 deu pau. Agora, o que é isso daqui? Tem que entender o que o diff mandou aqui. Né? Mas, é claro, isso daqui só vai ter acesso aqui. Né? Ok. Então, vamos lá. Vocês verem lá. É dessa forma que o juiz trabalha. Quem sabe assim vocês ficam menos colocando mistérios, misticismos em cima do juiz. O juiz faz uma comparação de texto. Por isso que tem que seguir minuciosamente o que já descobriram aí e tudo mais. Bom, eu mandei lá, né? Vamos ver se aceitou. Vamos ver se aceitou. Não vai estar aqui, vai estar aqui. Foi aceito. 48, né? O aprovado. Vamos seguir aqui. Antes de eu prosseguir, deixa eu ver se não tem alguma mãozinha levantada. Não, beleza. Voltando. Então tá aqui. Ô, professor, desculpa te interromper, só uma dúvida. Sim. Ele não analisa nem, por exemplo, se a entrada você usou aquele split ou não, ou seja, se você pulou a linha lá na entrada para inserir as duas variáveis, por exemplo, essa análise ele faz, ou não também? É só a resposta. Só a resposta. Só a resposta. Tanto que a sua pergunta, essa questão do split e tal, quando eu faço em linguagem, o juiz é que para você está aberto só em Python. Eu uso ele em C, C++, Java e Python. Nas outras linguagens não precisa usar split. Você só precisa o quê? Eu te dou um formato exato de entrada, você tem que estar esperando isso. Por isso que você usa o split no Python, porque para eu mandar um número do lado do outro, o Python só vai resolver usando o split. Tá. Né? Você tem que seguir só o formato da entrada, para entrar tudo certinho. Isso parece que vocês não estão tendo muita dificuldade. E o formato da saída. Pessoal, isso aí é tranquilo, tá? Esse tipo de dúvida, esse tipo de dificuldade no início é tranquilo. E como é que supera? Praticando. É o que vocês estão fazendo. Por isso que eu tô tranquilo. Eu estou tranquilo quanto a isso. Fala, Christian. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, professor, eu fiz um teste logo que eu comecei ali a colocar o código e eu, por força do hábito, ali na entrada, eu coloquei a frase, né? Digite o nome da universidade e os anos que você está. E ele não e o juiz não aceitou. Ele só aceitou o código quando eu excluí essa informação. Aí eu fiz ali aquele código seco, né? Para o input, para ele receber com split, e a saída. E aí foi quando ele aceitou, deu o balão vermelho. Agora você entendeu por quê, né? Eu entendi o senhor falando que ele não levava em conta o começo do código, né? Só a resposta. Não é isso. A saída que ele está esperando para esse exercício especificamente, você estuda na universidade tal há tantos anos. É isso que ele está esperando. Quando você coloca alguma coisa do tipo, onde você estuda? Quantos anos? Vai aparecer o que na tela? Onde você estuda? Quantos anos? Você estuda Então ele vai comparar isso e falar, tá errado. Entendi. Entendeu? Tem um exercício que eu já nem sei mais se eu vou ter tempo de fazer hoje, que eu fico mostrando frase na tela. Que é exatamente isso que vocês ficaram tentando fazer. Aí vocês vão ver. Primeiro vocês vão ver como é chato ficar fazendo isso, porque você tem várias dúvidas ali. Porque você escreve uma frase na tela,
Você não sabe se eu estou pulando linha, você não sabe se eu estou deixando espaço. Todas essas coisas aí vão criar dificuldade. Por isso, esquece. Eu só tenho 4 exercícios ao todo, eu tenho mais de 2.000. Eu só tenho 4 exercícios ao todo que fica escrevendo frase na tela. Desse jeito aí, informe qual que é o tamanho do seu pé, informe qual que é a cor do seu cabelo, essas coisas assim. Um deles eu vou fazer hoje com vocês, pelo menos eu espero. Beleza, obrigado, professor. Mas, pessoal, beleza. Pessoal, é normal agora, viu? O problema seria vocês, a partir da, sei lá, a semana que vem ainda tá com essa dificuldade. Aí é problemático. Agora, a primeira vez que vocês estão lidando com o juiz, esses problemas é super normal mesmo. Não se preocupa não. Se eu pareço que eu tô nervoso, eu não tô não. É porque eu tô agitado, que tô louco para programar. Vamos lá. Não, isso aqui é os e-mails que, aliás, tem... foi bom eu ter mostrado meus e-mails ali, que eu lembrei de uma coisa. Detalhe, bem rápido. Pessoal, eu raramente entro no Moodle, tá? Teve 2 alunos que mandou mensagem para mim pelo Moodle, e eu quero responder, e quando eu clico lá, manda para o Moodle, não manda para o aluno. Então, procurem mandar mensagens para mim pelo e-mail direto, tá? Depois eu tenho que ir lá, entrar no Moodle para ver a mensagem desses alunos. Tá, ainda bem que eu lembrei disso. Voltando aqui. Aí. Bom, pronto, já fiz esse exercício lá, já interpretei ele aqui, executei dessa forma, a gente já viu, já foi enviado para o juiz. Tem esses 4 exercícios aí que eu deixei para vocês lá, que é exercício que usa só o condicional simples, tá? If, condição, fala alguma coisinha, não tem else, tá? O else vem agora, vamos lá. Então, vocês viram ali, o aluno foi aprovado. Caso contrário, se eu quisesse que alguma coisa acontecesse, para isso você usa a cláusula senão, né? Então, se uma condição for verdadeira, executa esses comandos aqui. Se ela for falsa, salta esses comandos e executa esses aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é mutuamente exclusivo, né? Se a condição for verdadeira, executa esse. E esses não. Se essa condição for falsa, não executa esses e executa esses aqui. Tá? Nunca vai acontecer de executar os dois. Ou é um ou é outro. Mutuamente exclusivo. Tá? No fluxograma, o fluxo do algoritmo vem por aqui, encontra a condição. Se ela for verdadeira, executa esse bloco e vai embora. Vem por aqui, ele verifica a condição. Se a condição for falsa, ele executa esse bloco de comandos aqui e vai embora. Como que é em Python? É o ifs. Esse pedaço aqui de cima é exatamente igual, né? If, condição, 2 pontos. O bloco, o que define o bloco em Python? Tabulação. O bloco de comandos, se essa condição for verdadeira, else, perceba que o else está alinhado com if, tá? Então ele não está tabulado, não. Else, 2 pontos, o bloco de comandos, se essa condição for falsa. Vamos fazer aqui o aprovado ou reprovado? Deve ser o próximo aqui. Deixa eu ver se eu posso jogar esse fora. Deve ser o próximo aqui, o 49. Aprovado ou reprovado. Em uma disciplina da universidade, o aluno que obtiver média final igual ou superior a 6, média final igual ou superior a 6 e quantidade de faltas não superior a 30, será aprovado. Caso contrário, será reprovado. Elabore um programa de computador que receba a média final e a quantidade de faltas do aluno e escreva na tela aprovado, caso ele atenda. Caso contrário, reprovado. Exatamente igual à entrada, apenas um caso de teste, composto por uma linha contendo 2 números, o primeiro real M, média, o segundo inteiro F, faltas. Tá? Restrições, não tem muito que se preocupar com elas, está tranquila. Saída, o programa deve gerar apenas uma linha, contendo a palavra aprovado caso ele atenda, reprovado caso contrário. E aí eu faço aqui as ressalvas, aqui, tomando cuidado que a primeira letra é maiúscula, não esquecer da exclamação e saltar uma linha no final. Pronto. Esse saltar uma linha no final, eu vi que tinha gente tentando saltar 2, tá? O print já salta a linha, pessoal. Aliás, eu coloco esse saltar uma linha aqui justamente que o print já salta. Então não tem que se preocupar, tá? Vamos lá. Aqui. Eu posso até usar eu vou até fazer isso para vocês verem.
usar o próprio teste do outro para testar esse. Nova pasta, aprovado, reprovado, novo arquivo, aprovado.py. De novo, então a entrada via input vai vir a string. Olha eu querendo colocar ponto e vírgula. Aí vem média, um float. Peraí, esse fio aqui que está me incomodando. Float, aí. Entrada, split, 0. Aí depois vem faltas. Int. Acho que esse parece um champanhe abrindo puff. Deve ser alguém levantando a mão, né? É isso mesmo. Eu já te chamo aí, Geraldo. Aguenta aí. Só vou finalizar isso aqui. Então, peguei a média e a falta. Se média for maior ou igual a 6, né? E faltas for menor ou igual a 30, então aprovado. Isso aqui é exatamente o outro que a gente fez. Provado. Provado, isso. Cara, tá difícil. Cadê? Provado. Acho que eu tô com prado. Isso. Else. Print. Olha eu colocando printf. Reprovado. Pronto. Testando. Olha, eu tô na pasta PITSI aprovado. CD, espaço, ponto, volta, e eu já vou entrar na outra. Aprovado, reprovado. Pronto, já vai direto. Clear. Para executar em Python. Python 3, aprovado, reprovado. Então, 7,5, 9 faltas, o cara aprovado. Passou na nota, mas reprovou nas faltas. Reprovado. Reprovou na nota, mas passaria nas faltas. Reprovado. E reprovou em tudo. Em tudo tem que ser mais que 30 aqui. Pronto, reprovado. Inclusive, eu posso até usar, deixa eu ver se eu consigo, usar como entrada aprovado na pasta input filé 0. Vocês verem. Por isso que é importante vocês aprenderem a navegar bem. Ó. Eu estou usando uma pasta, eu estou usando o arquivo que está em outra pasta para fazer o teste desse daqui. Olha lá, aprovado. Esse aqui vai dar reprovado. Olha lá, beleza. Vou baixar, enviar no juiz e aí eu vou. Acho que era o Geraldo que tinha levantado a mão. Baixar. Enviar aqui no juiz. Aí a gente. Qual que é esse? 49. Usando o else, né? If else. If else. 49. Pronto, enquanto ele julga aí. Era o Geraldo? Isso. Pode falar, Geraldo. Vamos ver se passou o eco. Está chegando o áudio? Não. Tá. Tudo ok, mano. Eu tentei usar essa função split e depois na função print eu indexava os valores que estavam na minha variável que eu tinha usado o split. E não consegui. Eu não consigo indexar os valores de uma variável já com a função split dentro do print? Você consegue. Deve ter alguma coisa acontecendo no meio do caminho. Deve ter sido algum erro aqui. Alguma coisa deve ter acontecido. Então. Depois, se você quiser compartilhar o código comigo para a gente ver. Mas a partir do momento que eu fiz isso daqui, ó, tudo está dentro do entrada. Quando eu faço o split aqui, o entrada continua intacto, não foi mexido, ele não foi mexido. Agora, se por acaso o entrada ele ser modificado de algum jeito, aí vai dar problema. Pode ter sido isso. Eu devo ter usado alguma outra função que atrapalhou no meio do caminho.
Porque ó, se eu vier aqui embaixo, tem um print no meu entrada, eu vou dar até um print no meu entrada explicado, vai estar tudo ok, entendeu? Deixa eu ver, acho que aqui vai dar certo. Olha lá, tá tudo bonitinho. O entrada, ele splitado. Agora, se eventualmente no meio do caminho eu pegar o entrada e fizer alguma bagunça com ele, aí vai dar problema. Entendi. Eu peguei, no caso da linha 10 aqui, eu coloquei a entrada, o ponto split, eu coloquei no começo do código. E igual na linha 10, eu coloquei o print, a variável, no índice, aí escolhi o índice, por exemplo, o índice do loop. O índice 1, o índice 2, o índice 3, aí não foi. Eu não entendi por quê, mas é porque eu também não tenho... Minha base é muito fraca. Então, eventualmente compartilhe o código comigo depois Ok, obrigado. Para ver o que pode estar acontecendo. Não parece ser algo tão complicado. Ok, obrigado. Não. Falou. Vamos lá, pessoal. Aproveita aí para ir falando, porque ainda tem 45 minutos. Vai. Professor, se no caso aí o usuário entrar com mais de 2 string, aí dá erro também, né? Ele tem que entrar exatamente igual o número de variáveis que eu vou utilizar em seguida, é isso? No juiz, sim. E a mesma coisa, e também no seu próprio algoritmo, né? Se você está esperando que venha 2 entradas, se vier 3, vai dar algum problema. Mas falando especificamente do split, não interessa. Se você, qualquer coisa que você mandar separado por espaço, ele splita até infinito. Tá, mas aí na hora que eu for atribuir isso lá pelos índices, eu teria que ter a quantidade de variável de acordo com a quantidade de string que foram entradas, né? Isso. Mas, se eu não me engano, você consegue saber se for uma coisa variável, quer ver? É que de cabeça, se você fizer entrada split, aí ele retorna, deve ter, se não tiver, depois você tem que, deve ter um ponto size, um ponto alguma coisa assim. Vou deixar aqui, vamos ver se vai dar algum pau. Não é size, mas deve ter. Se não for, aí tem que ir na documentação. Porque o problema, eu estou chutando aqui algum elang, mas com certeza deve ter alguma função o elang, acho que é len, quer ver? Acho que é assim, tem não, acho que é len, quer ver? É tanta linguagem. Olha lá, é len, ó. Então, se o cara fizer um split, se ele fizer uma entrada aqui, ó, olha, coloquei aqui em cima agora. Vai dar pau, mas o que interessa é a linha 1 e 2 só pra gente, pra fazer esse teste aí. Ó, deixa eu tirar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos vai ter no split. Ó, 10 elementos. Então, quantos você... Esse pau que deu aqui foi depois para baixo, aqui que eu não me preocupei, tá? Mas, com len, você coloca len, entrada split, você sabe quantos elementos estão vindo dali. E aí você pode fazer o que for com ele. Beleza, obrigado, senhor. Falou. Acho que tá ok aqui, né? Deixa eu rodar de novo. Eu não gosto de ficar mexendo no código assim, depois acabo mandando errado para vocês. Aí, beleza, tá certo. O juiz aceitou? Aceitou. 49 agora, né? Muito bom. Ah, tinha mais mãos levantadas. Cadê? Denis. Tá. Vamos lá. Aprovado, reprovado, acabamos de fazer. É o que usa o else, né? Ok, aí tem exercícios aí para vocês resolverem lá, tá?
bissexto, espelho, datas, esse datas 2 é um negócio que parece simples, mas é bem complicadinho. Esse é facinho, esse é facinho. Esses dois aqui são lindos. São lindos. Peguem esses aí. Esse aqui é o tipo de exercício que eu dou para os alunos aqui na graduação. Esse dia seguinte e dia anterior. Tá? Ele se baseia, ele usa o datas 2, tá? O dia anterior e o dia seguinte usa o datas 2. E o datas 2 usa o bissexto. Tá? É um usando o outro. Vamos embora. Tá. Estrutura de controle condicional composta. É o alinhamento, quando você tem várias condições, né? Então, como é que funciona? Olha lá, ó. Vem aqui, eu vou direto no fluxograma. Vem a execução do programa, verifica. A condição é verdadeira? Não. Aí, de cara, outra condição. A condição é verdadeira? Não. A condição é verdadeira? Não. Falso, vai embora. Ou se não, se uma delas for falsa, for verdadeira, ele sai no meio do caminho e executa. Então, ó, vem executando. Condição é verdadeira? É. Executa, vai embora. Ou se não, vinha. É verdadeira? Não, é falsa, mas a próxima é verdadeira. Executa esse comando e vai embora. Ou se não, ele vinha, falso, falso, opa, verdadeiro. Executa, vai embora. Esse tipo de construção é útil quando você tem intervalos, que nem acontece no imposto de renda, sabe? Rendimento é maior que tanto? Então já vem aqui, cobra isso. É maior que tanto? Não. Então é entre tanto e tanto? Não. Então é entre tanto e tanto? Não. Então cobra isso aqui, vai embora. Vem aqui. É maior que não sei quanto? Não. É entre tanto e tanto? É. Então cobra isso, vai embora. Então, sempre que você tem esses intervalos, essa é a melhor construção para você resolver o problema. Através do se não se, o encadeamento de condicionais. E como é que funciona no Python? É o else if, só que o Python não tem o C do else. Então vai ficar if, condição. Se ela for verdade, executa isso aqui e salta todos os outros e vai embora. De novo, ele vem aqui, verifica a condição. É falsa. Ele vem aqui para baixo e testa essa condição. Se for verdadeira, executa o que está aqui e vai embora. Esse vai embora, pessoal, é salta todas as outras, tá? Ele nunca vai executar 2 ou 3 dessa aqui, executa uma só. Se era falsa, ele vai para a próxima e verifica. Se for verdadeira, executa o que está aqui. Se for falso, executa o que está aqui. Na verdade, ele vai executar o que está aqui se todas as condições forem falsas, né? Aquele negócio lá, ganha entre tanto e tanto? Não. Ganha entre tanto e tanto? Não. Ganha entre tanto e tanto? Não. Então ele ganha mais do que o limite máximo. Então cai aqui, ó. Entendeu? Beleza. Aí a gente tem mais um exercíciozinho para fazer, que é o aprovado, reprovado, exame. Vamos ver aqui. É muito parecido com o outro, só que entra uma condição a mais. Aprovado, reprovado e exame. Como é que tá o céu? Deixa eu ver. Tá nublado. Sempre tinha que olhar para o lado de lá. Tá. Aprovado, exame ou reprovado. Em uma disciplina da universidade, o aluno que obtiver média final igual ou superior a 6 e quantidade de faltas não superior a 30, está aprovado. Se o aluno obtiver média final menor do que 6 e igual ou superior a 4 e quantidade de faltas não superior a 30, vai para exame. Já o aluno que tiver média final menor que 4 ou quantidade de faltas superior a 30, será reprovado. Elabore um programa que receba a média final e a quantidade de faltas, escreva aprovado, ou exame final, ou reprovado, caso dados os critérios aí. A entrada é exatamente igual a dos outros dois, e a saída também, com exceção de que agora tem o exame final, né? Então, prestando atenção aí no aqui eu estou explicando tudo isso. O azão do aprovado, o exclamação, o exão e o Fzão do exame final, e exclamação, e o R do reprovado. E aqui exemplos. Bora programar. Deixa eu ver, não tem nenhuma mãozinha. Vamos ver aqui. Cadê para programar? Aqui.
Exame aprovado, reprovado. Exame aprovado, reprovado. Aprovado. Exame reprovado. Cadê o novo arquivo? Esse já é o arquivo, que droga. Esqueci de colocar ponto .py. Pronto. Então vamos lá. Entrada é exatamente igual. Entrada. Input. Aí. Média. E a média float. Float. Entrada. Esqueci de dar o split. Split. Pega a posição 0. Faltas. É um inteiro. Entrada. Dá o split e pega a posição 1. Pronto. Agora vamos lá. Presta bem atenção aqui, pessoal, porque é uma coisa que sempre o pessoal cai nessa redundância. Quase sempre não dá problema, mas já vi situações que dá problema. E mesmo que não dê problema, é ineficiente. Olha aqui, ó. Se a média for maior ou igual a 6, né? Se a média for maior ou igual a 6 e faltas for menor ou igual a 30, o que isso significa? Aprovado. Aprovado. Caso contrário, reprovado? Sim, caso contrário, reprovado. E aí eu tenho que saber se ou está reprovado mesmo ou se vai para exame. Então tem mais uma condição. Se tem mais uma condição, é o CIF. E aí, qual que é essa condição? Aí você vem aqui e lê. O primeiro aqui eu já matei, ó. Se o aluno obtiver média final igual ou superior a 6 e quantidade de faltas não superior a 30, aprovado. Foi o que eu fiz aqui. Olha lá. Tá exatamente aqui, lá em português, aqui em Python. Tá. Aí eu vou. E o outro? Se o aluno obtiver média final menor que 6 e obtiver média final menor que 6 e igual ou superior a 4 e quantidade de faltas não superior a 30, aí você fala, bom, então essa é a condição. Essa é a condição. Aí você vai lá e coloca média menor ou menor igual? Menor ou menor igual? Não sei. Menor que 6 e média maior ou igual a 4 e faltas menor ou igual a 30. Neste caso aqui, print, exame final. Exame final. Qual o problema aqui? Presta atenção, olha aqui, ó. Eu cheguei aqui e verifiquei. Média é maior que 6 e faltas é menor ou igual a 30. Esquece faltas. Vamos supor que o cara nunca faltou. Então aquilo lá vai ser sempre verdadeiro. Aqui, média é maior ou igual a 6. Se for verdade, é aprovado. Segue a vida. Se não for verdade, ele vem para cá. Qual é a primeira pergunta que eu faço aqui? Média é menor que 6? Preciso perguntar isso? Se eu acabei de vir aqui e perguntei se ela é maior ou igual a 6 e falou que não, e aí eu venho para cá e média é maior ou igual a 6? Não. Aí eu venho aqui, é menor que 6? Óbvio que é. Eu não preciso fazer essa pergunta aqui. Mas e se eu deixar, vai estar errado? Se você, primeiro que já vai gerar algumas dúvidas, né? É menor ou igual, você já dá espaço para poder cometer erros aqui. Então, quanto mais possibilidades você pode descartar de cometer erros, é melhor. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, se você colocar certinho a condição, ok, vai dar certo. Só que você está fazendo a máquina trabalhar mais, né? Porque se já foi verificado aqui, chega aqui e se pergunta de novo, isso aqui está consumindo ciclo de processamento. Isso aqui está consumindo o processador à toa. Aí você fala, é só uma expressãozinha relacional. Tudo bem. Imagina rodar isso para todos os alunos da turma. Já vai ser 130, 140 expressões a mais. Considerando aí que ele consome, sei lá,
Um ciclo de máquina que seja, é 100 e poucos ciclos a mais. Imagina para a universidade inteira. A universidade inteira tem 13, 14 mil alunos. E aí? Imagina se eu coloco isso aqui lá no programa da Receita Federal, que vai processar o imposto de renda. São milhões de pessoas. E vamos supor que para cada transação vai ter esse negócio aí. São trilhões de coisas a mais. E aí talvez é a diferença de você falar, tá lento, não tá, tá demorando muito para vir o resultado. Por quê? Tá fazendo operações que não são necessárias. Então, não necessita disso aqui. Toma cuidado quando vocês estiverem lidando com isso. Tá? De olhar. E assim, não está escrito errado aqui não, tá? Quando a gente pega algum documento, ele está escrito desse jeito. Se você pega a tabela do imposto, ele sempre vai repetindo, né? De tanto a tanto. Esse tanto que está de um lado aparece do outro ali, na outra linha. O máximo daqui vira o mínimo de lá. E é assim, o máximo daqui vira o mínimo de lá. E aí, você tem que, na hora de programar, retirar essas redundâncias, né, que não são necessárias na programação. Talvez na escrita seja necessário. Ok, então vamos lá. Tirei já, tá ok. Bom, se o cara... Else. É else ou é else if agora? Bom, ou ele vai ser aprovado, ou ele vai ficar de exame, ou reprovado. Não tem outra categoria, né? Se eventualmente tiver, ia ser outro else if aí. E assim vai. Se não, reprovado. Tá ok, né? Vamos testar? Clear, onde é que eu tô? Tô no aprovado, sai, entra no aprovado, exame. Agora que eu tô vendo, ó. Realmente eu criei errado. Deixa eu modificar aqui. Criar uma pasta, aprovado, exame, aprovado. Aí, você vai para essa pasta aqui. Sim. Pronto. Aí, agora sim. Vou manter a organização. Vou manter os arquivos todos organizados. Travou aqui. Eu já escrevi Python. Aí. Python 3, qual que é o nome? Aprovado, exame reprovado. Ó, tá vendo isso daí, ó? Isso daí é um erro de compilação. É um erro de compilação, só que Python não é compilado. Então, no momento que eu fui executar, deu sintaxe erro. Tá vendo? Isso daqui no juiz geraria um runtime erro, embora seja um erro de compilação. Tá? Mas é que Python não compila. Então, isso daqui é por quê? Porque eu não emendei os dois aqui. Ó. Pronto. Aí. Vamos ver aqui. Aprovado, exame reprovado. Testes. 7612. 7612. Aqui. 7612, aprovado. Vou pegar um reprovado, 7635. 7635. Vamos ver. Reprovado. Vou pegar um exame. 7612. 4612. 4612. 4612. Exame. Beleza, parece que está ok. Vou baixar aqui. Cadê? Aqui. Foi. Qual que é? 50. Aprovado, exame reprovado. Enviar. Não respondido ainda. Foi, aceito. Muito bom. Não tenho a mãozinha levantada.
Vou seguir aqui. Tá aí a codificação também. Tá aqui mais exercícios, né? IMC, são várias categorias, coordenadas. Eu não me lembro bem como é isso. Se são coordenadas no plano cartesiano, não lembro exatamente como é que é. Equação de segundo grau plus, a gente já fez a equação de segundo grau. Esse daqui tem duas raízes, uma raiz ou não tem raiz real. Então são 3 situações. Tá? Meses, esse é bem simples, tá? Eu dou um número inteiro, você tem que me falar qual é o mês correspondente. 1 é janeiro, 2 é fevereiro, assim por diante. E lua é para determinar as fases da lua, dada a medição de duas noites consecutivas. Enfim. Legal. Com isso daí a gente mata os condicionais. Aí vamos falar da estrutura de repetição. Tá? Estrutura de repetição, o que acontece? É quando você tem uma condição que, enquanto ela estiver dando verdadeira, ele vai ficar preso dentro de um loop. Ele vai ficar preso dentro de uma sequência de comandos. Até que essa condição se torne falsa. E aí ele vai embora. Tá? Uma das formas de fazer isso é através do comando while, né, no Python. Então você vai ter aqui a expressão relacional ou lógica, que vai determinar quando que a condição termina. Enquanto ela for verdadeira, o bloco de comandos aqui, o que define um bloco de comandos em Python? A indentação. While, tudo que estiver indentado embaixo do while, ele vai estar dentro do bloco de repetição. Verdadeiro, executa esse bloco, volta. Verdadeiro, executa esse bloco, volta. Falso, cai fora. O que é o cai fora? Ele pula esse bloco e vai para o comando que está logo imediatamente após o bloco. Tá? Importantíssimo, a cada iteração, verdadeiro, executa o bloco de comandos, volta, isso é uma iteração. Verdadeiro, executa o bloco de comandos, volta, isso é outra iteração. A cada iteração, você tem que estar ficando mais perto disso aqui ficar falso, né? Não adianta estar ficando mais longe. Se estiver ficando mais longe, vamos supor que a condição aqui é enquanto um contador for menor que 10. Aí o contador começa de 0. 0 é menor que 10? Verdade. Executa, volta. 0 é menor que 10? Verdade. Executa. Não está saindo do lugar. 0 é menor que 10? Pronto, ficou infinitamente aí. Porque o 0 menor que 10, o 0 não está saindo de 0 nunca, então nunca vai chegar. Pior, se é 0 é menor que 10, executa o comando. Menos 1 é menor que 10, executa o comando. Menos 2 é menor que 10, executa o comando. Estou ficando cada vez mais longe do 10. Não, né? A cada iteração eu tenho que ficar mais perto do final, e não mais longe, e nem parado. Senão você entra num loop infinito. Tenho sempre isso em mente. Por isso que eu sempre coloco isso daqui, ó. Tem que ter uma inicialização de uma variável de controle, a condição de parada e um incremento, decremento, alteração, enfim. Ou seja, eu vou ter que mexer nessa variável de controle para alguma hora isso daqui ficar falso. Tá? Por isso, eu gosto de apresentar uma repetição desse jeito aqui. Tá? Pra você sempre lembrar, inicializa uma variável de controle, altera essa variável de controle e ela faz parte da condição de parada. Tá ok? Vamos lá. Então, eu tenho esse exercício aqui, notas e média. Tá? Vamos ver ele lá. Esse é o exercício que eu quero fazer com vocês. O último eu vou acabar não conseguindo fazer. Aí o que eu vou fazer? Vou gravar. O último exercício que eu queria fazer com vocês hoje eu vou gravar. Notas e média. Cadê ele? Notas e média. Meses, lua, tá aqui, notas e média. Esse exercício aqui, presta bem atenção nele, porque ele tem uma característica, e aí vocês vão perceber. Até eu tomo pau nesse exercício direto, justamente por causa desse negócio aqui, ó, de ficar escrevendo o que vocês ficavam escrevendo lá. Ah, por favor, informe o nome da universidade, por obséquio, por quantos anos você estuda. Não. Quando a gente está lidando com o juiz, eu tiro tudo isso, não precisa. Tá? Do outro lado, não tem uma pessoa recebendo o seu programa que precisa de informação. Tem um robô lá do outro lado, que foi programado para receber, ele já sabe, ó, tem que vir nesse formatinho.
Esse exercício especificamente eu coloco essas frases informativas para vocês verem como é ruim na hora de programar. Não estou dizendo que não é para colocar, pessoal. Quando você estiver fazendo um programa lá para o seu cliente, ele precisa saber o que ele tem que informar, né? Mas quando é para um robô, não precisa. Olha aqui, ó, vamos ver como funciona esse programa. Faça um programa que leia 10 notas recebidas dos trabalhos por um aluno da disciplina e calcule a nota final dos trabalhos, que é a média aritmética simples das 10 notas. A entrada é composta por apenas um caso de teste que consiste de 10 linhas. Em cada linha há um número real de precisão dupla. Um real, né? Representando a nota recebida pelo aluno. A nota vai estar lá entre 0 e 100 menor que 101, né? Então até 100, até 100,99. Tá. Olha a saída, que chata. O programa gera 11 linhas de saída. As 10 primeiras linhas tratam-se de textos informativos, questionando qual é a nota do aluno, questionando qual a nota o aluno recebeu. Segundo o seguinte padrão: informe a iésima nota, 2 pontos, sendo I deve ser substituído pelo ordinal correspondente a cada nota. Já a última linha, normalmente se eu fosse fazer um programa, eu não ia colocar esse negócio de informativo, era direto a última linha. Ó. Já a última linha trata-se de uma frase informando a média aritmética simples das 10 notas. Conforme o padrão, sua média final dos trabalhos, aí coloca o MFT, foi igual a x.xx, onde o x deve ser substituído pela média calculada com pressão de 2 casas decimais. Após a impressão da frase, essa última linha. Então, olha lá, ó, como que vai ser. 10 notas, só que a cada nota vai lá, informe a primeira, informe a segunda, informe a terceira. Porque na tela, pessoal, tenham em mente o seguinte, na tela, entrada e saída, elas ficam juntas, né? Elas não ficam separadas. Aqui no documento que eu dou para vocês, entrada e saída estão separadas. Na tela vai estar assim, ó, informe a primeira nota. O cursorzinho vai piscar, você vai escrever a nota aqui na frente. Informe a segunda nota, vai escrever aqui na frente. Então, olha aí, na tela é misturado entrada e saída. Né? E como a gente está muito acostumado com isso, a gente não sabe o que é entrada e o que é saída. Agora que eu estou separando, e agora vocês estão começando a ter consciência do que é entrada e o que é saída. Então, aí, olha só a dúvida que a gente fica. Informe a primeira nota. Será que na hora que ele colocar 75,25 vai estar emendado aqui, 75,25? Será que tem um espacinho aqui? Porque para ficar esteticamente bonito, tem que ter um espacinho aqui. Senão fica emendado, né? E aí, tem espaço ou não tem? Não sei, não está escrito aqui, não dá para ver o espaço. Ele é invisível. Primeira dúvida que você tem. Segunda dúvida, o próximo informe tem que vir emendado ou tem que pular uma linha aqui? Porque pode ser que essa linha, quando você coloca o número 75,25 e dá um enter, aquele enter pulou uma linha. Mas será que se aquele enter pulou a linha, então esse cara tem que estar emendado ou tem que estar na outra linha? Fica tudo confuso, tá vendo? Fica tudo confuso. Se você prestar bem atenção aqui, parece, pelo que está escrito, isso é o que eu acho, viu, porque eu nunca lembro. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, parece que não tem espaço. Parece que não tem, mas não está falando nada. Olha como fica complicado se você precisar querer colocar mensagens informativas. Tem que falar tudo isso. Ó, tem espaço ou não tem? Depois que eu der informar o valor, pula a linha ou não pula? Porque lá no terminal, quando eu dou o enter da entrada, aquele enter pula a linha. Mas ele não é entrada, porque ele não entra no programa. Na programação entra o número inteiro. Enfim, é muito confuso. Mas eu deixei aí, ó, um exemplo para vocês verem como fica muito pior quando a gente coloca entradas. Então esquece esse negócio de ficar colocando textos informativos. Aqui, hein? Quando for lá para o seu cliente, tem que colocar, hein? Não vai falar, não, o professor falou que não precisa colocar texto informativo. Você vira aí para você descobrir qual que é o valor. Não é assim. Vamos fazer esse exercíciozinho, então? Qual que era o nome dele? Copiar aqui. Já vou deixar aqui. E... espero não precisar voltar lá para ler o texto, mas é bem provável que volte. Ponto pai. Vamos lá, nosso primeiro programa usando o quê? Uma repetição. Tá ok. Como é que isso vai funcionar então? Eu vou precisar de um i, começando de 0, que é a variável de controle. Tá? A variável de controle. Enquanto
o I for menor do que... São 10 notas, né? 10 notas. Enquanto o I for menor que 10, o que você vai fazer a cada iteração? A princípio, enquanto só imprime o I aí para ver se está certinho. I igual a I mais 1, porque eu quero que aconteça 10 vezes, eu tenho que ficar a cada iteração mais perto do 10 e não mais longe. Por enquanto, aquela parte ali eu estou só testando, tá? Estou fazendo meu programa em doses homeopáticas. Deixa eu limpar a tela. Python 3, notas e média. Tá lá, ó. Beleza, foi de 0 a 10, bonitinho. Aí o que acontece? A cada iteração, eu quero que escreva uma frase. Essa frase aqui, ó. Escreva essa frase aqui para mim. Informe a primeira nota. Só que esse primeiro vai ser substituído pelo I. Então, ó, tira esse 1 daí. Concatena com o quê? Com o I. Só que esse I tem que virar uma string. Só que o I começa de 0. Então, mais 1. Here. Pronto, lá. Informe primeiro, segundo, terceiro e assim vai. Eu não deixei espaço aqui acreditando. Aqui eu não consigo saber. Eu não enxergo. Mas acreditando nisso aqui, tá? Eu estou acreditando nisso aqui. E como está vindo aqui um em cada linha, eu vou deixar, na dúvida, que eu tenho dúvida mesmo, não estou mentindo não. Eu não sei se aquele enter é do enter que foi dado o enter ou se é de pular uma linha aqui. Eu estou deixando pular a linha. Eu acho que é pulando a linha. Para ficar desse jeitinho aqui, ó, na saída do arquivo. Então vamos lá, fica desse jeito aí. E aí agora informa a nota, né? Nota igual a... É um float, né? É um float ou int? É float, já está aqui já. É um float. Float, input, vem a nota. Input não, input. Aí, veio a nota. Essa nota eu vou ter que somar para fazer a média, não é isso? É, a média. Então, soma igual a soma mais nota. Agora eu preciso de uma variável soma aqui, ó. Começando de 0, porque ela vai acumular valores. E aí pronto, já leu todas as notas. Depois que leu todas as notas, ó, chegou aqui na linha 8, ó, aqui, se eu colocar aqui, vai acontecer dentro do while. Então, pum, volta, agora está fora. O que eu faço ali no final? No final, o que eu tenho na mão? Eu tenho a variável i valendo 10, e eu tenho a variável nota com a última nota, e a variável soma com a soma de todas as notas. É ela que eu quero. Média é igual soma dividido por 10, que aí eu tenho a média, e aí eu apresento na tela aquela frase. Print sua nota final, blá, 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 blá. Sua média final dos trabalhos NFT foi... Isso daqui vai ser substituído por um float. Quantas casas decimais? 2. Ponto 2F. Quem que é esse float que eu quero que apareça aí? Média. Ponto, parece que está ok. Here. Agora presta atenção. Vou executar, hein? O erro. Que é isso daí? Invalid syntax. Ah, mania de quem programa em linguagem C. Vou colocar essa vírgula aqui. Pronto, olha lá. Tá esperando a primeira nota. E do jeito que eu falei, ó, ele não deu espaço e pulou a linha. Se eu colocar no arquivo, vai ficar aparecendo essa mensagem em cada uma das linhas. Eu tenho que formar as 10 notas. Poxa, que preguiça, tal. Aí vocês usam aquele arquivo que eu ensinei. Vou dar um Ctrl C aqui para matar o processo. Ó. Clear. mkdir. Esse mkdir é para não ficar criando pasta aqui, tá? Porque aqui eu crio bem mais rápido. Input, output. Pronto, criou. Olha lá. Aí aqui, cria um arquivo aqui dentro, que eu vou chamar de filé zero. Isso aqui vai ser muito útil para vocês, ó. Venho até aqui. Pá, copio tudo isso aqui. Presta atenção para ver que às vezes o PDF vem com uns caracteres esquisitos, né? Cola aqui e confirma. Se não tem nenhum espaço, alguma coisa estranha aqui na frente, ó. Pronto, não tem. Tá aí a entrada, a primeira entrada lá do PDF.
filé 2, filé 1, pronto. Para a segunda entrada aqui, ó, para não precisar ficar digitando tudo isso. Coloca aí. Ó, melhor conferir, né? Deixa eu ver se não tem nada estranho. É assim mesmo? 2.62? Então tá bom. Arquivo 2. Vamos lá. Olha lá. Para executar o notas e média, dá como entrada o arquivo que está em filé 0, input filé 0, e eu quero que a saída vai para output file 0. Foi. A mesma coisa para o 1. Foi. Vamos ver. Olha lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, até a última, e 6256 pulou linha. 6256 pulou linha. Vamos ver o próximo. Tá lá, primeira, segunda, até décima. Sua média final foi 5656, pula uma linha. 5656, pula uma linha. Beleza, parece que tá ok. Se eu mandar no juiz tomar erro, eu ainda tenho, ó, eu ainda tenho dúvidas. Parece que tá certinho a entrada aqui, a saída, olhando. Principalmente porque eu usei esse esquema de fazer redirecionamento de entrada, então isso aqui é exatamente saída, ó. E tá exatamente igual aqui. Então acho que vai bater, acho que vai ganhar balão, sim. Qual que é o problema? 67. 67. Até já passou. 67. Eu não baixei? Eu não baixei ele. Tem que baixar. Notas e média. Aqui, agora sim. Vamos ver. Esse é um que não é difícil tomar erro, não. Por causa desses negócios de não sabe se tem espaço, se não tem, se pula linha, por causa dessas mensagens aí. Foi assim, ainda bem. Então é esse o padrão mesmo que ele estava esperando. Não ter espaço aqui e para cada informação pular uma linha. Porque ó, se eu for executar aqui na mão, ó, imperativo, olha lá, ó, ele fica esperando a nota ali, ó, na próxima linha. Olha lá. O que é estranho até. Mas era isso que ele estava esperando. E o exercício não cita isso. Né? Por isso que eu evito, pessoal. Como eu falei, de mais de 2.000 exercícios que eu tenho, acho que eu só tenho 4. Esse é um deles. Que fica com essas frases: informe qual é a primeira nota. Informe qual é a segunda. Pronto. Acredito que vocês não vão ver mais nenhum exercício que tenha esses negócios de informe no meio do caminho. Muito bom. Então tá aqui a solução. Deixa eu ver se tem antes. Tá bom, finalizar isso aqui. Tá aqui a solução também, semelhante à que eu fiz ali, deve ter uma outra diferença. E exercício para vocês fazerem. Soma 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Exatamente esses 6 aqui são os 6 que eu vou colocar para estar valendo frequência e nota, tá? Mais esses outros aqui. Aí, ó, tá faltando 7 minutos. Eu vou apresentar rapidamente o outro comando de repetição além do while. O while já é o suficiente para resolver tudo, tá? Mas tem também o comando para, tá? Que é a mesma coisa que o while, só que a sintaxe dele é diferente. Lá em Python é o for, variável, o nome essa variável é variável de controle, tá? No caso do nosso probleminha ali seria o i. In range, início do range, final do range e incremento. Eu quero que vá incrementando de 1 em 1, de 2 em 2, de 10 em 10, de menos 1 em menos 1, e o número e a quantidade de e o bloco de comandos que ele vai repetir, tá? Esse mesmo exercício que eu fiz aqui com vocês, ó. Esse mesmo exercício que eu fiz aqui. Ó.
Usando for, ficaria como? For range. Começa onde? Começa no 0, vai até o 10, de 1 em 1. Da onde que eu tirei isso? Onde o i começa. Olha lá, onde o i começa. I menor do que o Q. Tá aqui, olha lá. I menor que o Q. Ele vai incrementar de quanto? De 1 em 1. Aí se eu tenho que tomar cuidado, aí, pronto, aí ele substitui o while, e toma cuidado para não deixar isso aqui, senão ele incrementa 2 vezes, né? Pronto, tá aí o mesmo exercício. Ctrl C. Porque esse aqui é o Python, eu chamei de Python for, né? Python for. Tá como entrada é 0, tá lá, ó. 6256 e 5656. Usando o for agora, tá? Mas a ideia minha é que não vai dar o tempo. Seria eu fazer mais um exercício com vocês, que era o fatorial, tá? Resolução do fatorial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou... Aí depois do fatorial tem aqui a solução dele, né? Aí tem mais exercícios lá. Esses exercícios que eu passei para vocês, esses aqui, dá para fazer usando while e dá para fazer usando for. E os que eu passei anteriormente aqui, esses aqui, né? Dá para fazer usando o while e dá para fazer usando o for também. Então, porque eles são a mesma coisa, são equivalentes, tá, pessoal? O while e o for. Tá? Eu, quando estava na graduação, quando eu era aluno de graduação, eu só usava o while, eu não usava o for. A professora até conhecia meu estilo, sabia quando o exercício era meu, porque eu nunca tinha for nenhum. Enfim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso daqui numa videoaula, numa gravação, e eu subo lá naquela página onde eu coloco as gravações, tá? Vou ver se eu faço isso até domingo. Tá? Vou ver se eu faço isso até amanhã mesmo, é que amanhã eu tenho aula. De manhã até meio-dia. Então, mas nesse final de semana ainda eu coloco a solução do fatorial lá para vocês. Só que aí, lembrando, aí, quando eu faço a solução assim, eu faço em C, C++, Java e Python. Aí vocês veem lá a introdução do problema e como é que eu faço um Python lá no final. Tá? Que mais? Outra coisa que também... Esses exercícios aqui que eu estou deixando para vocês fazerem, tá? Especificamente esses 6 aqui. Pesquisem, tá? Porque tem coisa que eu não falei para vocês. Tem coisa que eu não falei. Vai usar o while, é uma sequência de números para você fazer a soma. É bem simples. Só que, por exemplo, tem um deles que você tem que ler. Eu te dou um número N e quantos números você tem que ler. Esse vocês conseguem fazer numa boa, usando o while, for, tanto faz. Outro que eu falo, eu vou te dando números e você vai fazendo para mim a soma deles até vir um número negativo. Aí esse também vocês conseguem numa boa. Agora tem um, por exemplo, que é para vocês lerem até o final de arquivo. Isso eu não mostrei aqui, vocês vão pesquisar. Como é que eu faço para ler até final de arquivo, usando o Python, tá? Aí depois de encerrada a atividade, que vai ser lá na segunda-feira às 18 horas, eu vou gravar também a solução desses 6 exercícios. Tá? Eu vou gravar a solução desses 6 e colocar lá também nessa página. Por quê? Como eu falei, todos os exercícios que vocês forem fazer daqui por diante, vai sempre ter um formato que vai ser um formato assim, lê até final de arquivo, lê até vir um negativo, lê nomes até vir a palavra fim, ou se não em blocos, enfim, vocês vão ver lá como que são esses 6 exercícios, tá? E depois eu vou colocar a solução deles porque eles são muito importantes. Muito bom, com isso finaliza, deixa eu só olhar aqui para ver se finaliza mesmo. Fatorial, eu vou fazer a gravação, mais esses aqui. Finalizou. Tudo bem? Vamos lá, João. João Décimo. Oi, professor, tudo bem? Você me ouve aí? Oi. Então, professor, acho que surgiu uma dúvida quanto às atividades. Eu não sei se é uma dúvida muito redundante que eu vou falar. Eu entreguei os 4 hoje, né? E tem mais 6 já para entregar. A gente vai ter que postar de novo os 4 exercícios ou só os 6? Não, porque eu vou usar o mesmo ambiente, eu só vou acrescentar mais 6 exercícios. Tá? E vai ser assim a partir de hoje, tá? Segunda-feira vai estar zerado,
Aí eu vou colocar N, não sei quanto, vou colocar N. Aí quando for na quinta-feira, eu vou colocar, além dos N que estão lá, eu vou acrescentar mais N. E aí, na outra segunda, zero tudo. Certo, obrigado. Falou? De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem uma mensagem do Fabrício às 20h59 agora no chat, indicando que o ambiente lá do Boca está zerado. Tem... Tá, porque eu ainda não, eu acrescentei os exercícios, deixei escondido, e ele tá zerado que ele tá zerado o tempo. Agora eu vou acrescentar, até deixei na calculadora. O estudante José Marcelo. Eu tenho que dar um total de 10.020 minutos. Aí vai terminar exatamente segunda-feira às 18 horas. E aí depois não tem chance, hein? Acabou. Imagina aí, é que nem imposto de renda. Vocês já declaram imposto de renda, não tem como correr atrás depois. O estudante José Marcelo, às 19h18, perguntou se o professor utiliza o TDD para testar as saídas. Cadê? Que hora que foi isso mesmo? 19h56. Teste de live. Não, José Marcelo. Eu não uso nenhuma técnica de testes, não. Esse TDD é uma técnica de teste, tá? Não. O que eu faço é o seguinte, eu gero mais ou menos uns 10 testes. Eu vou lá e falar, vou colocar uma divisão por zero aqui. Vou testar um limite aqui. Eu faço uns 10 testes eu mesmo, e depois os outros testes, normalmente eu faço um programa que gera teste. E aí eu jogo na mão da natureza. Eu pego um gerador randômico de números, por exemplo, se precisar. Aí eu vou gerando números aleatórios dentro daquela restrição. Outra coisa importante, ainda bem que a gente está falando disso. Quando eu coloco restrições nos exercícios, pessoal, que nem aqui, por exemplo, olha lá, restrição, a nota do aluno vai estar entre 0 e 101. Vocês não precisam testar isso. Eu peguei código lá que eu vi gente testando. Não precisa, aquilo eu garanto. Por que eu garanto? Eu garanto porque fui eu que gerei os testes. Ou na mão, ou eu fiz um programa que gerou testes. E aí, na hora de gerar os testes, eu falo, só gera número para mim nesse intervalo. Eu coloco ali para vocês saberem. Vocês especificamente, não agora, mas em breve vocês vão ter que se preocupar. Porque às vezes não cabe na variável. E aí eu deixo aquela restrição ali. Mas não, eu não uso nenhuma técnica. Eu simplesmente, alguns testes eu faço de cabeça, mesmo lá falo, vou testar isso, aquilo, outro. E aí depois o resto eu entrego na mão da natureza. Outra coisa que eu passei a fazer mais recentemente é descrever o meu problema, que nem eu descrevo para vocês, para o ChatGPT, e eu peço para o ChatGPT gerar testes. Fala para mim, eu chego para ele e falo, gera para mim 100 mil testes desse intervalo aí, testa todos os limites, ferra mesmo. Ele vai lá e gera para mim um ponto zip com testes. E aí eu pego e testo e coloco lá para testar o programa de vocês. Jogo no meu também, já que é um teste que eu não criei, né, com o ChatGPT. Eu jogo nos meus programas para ver se vai dar algum erro e depois eu jogo lá para vocês também. Então, vocês podem usar o chat, é aquilo que eu falo, se você usar o ChatGPT do jeito que Jesus Cristo gosta, vocês não vão estar cometendo nenhum pecado. Só não vale, ChatGPT, resolve tudo aí para mim, enquanto eu vou ficar aqui no Facebook, vou ficar aqui no Instagram. Aí é sacanagem. Agora, você usar ele como uma ferramenta para te ajudar, me ajuda muito. Tá? José. Tem mais José Marcelo também, às 19h18. Poderíamos utilizar o fórum do Moodle para estas dúvidas? Quando o senhor estava tratando do juiz. Então, é que eu não uso o Moodle. O Moodle, né? Eu não uso o Moodle. Eu não uso o Moodle. Então, eu vou acabar não indo lá com tanta frequência quanto os e-mails. E-mail eu estou olhando o tempo todo. Mas vocês podem fazer o seguinte, usem lá e os tutores ficam de olho. E aí, se surgir alguma coisa muito complicada lá e começar a gerar
um Big Brother lá dentro, aí eles me avisam para eu entrar lá e resolver. Beleza, Ju? José já positivou ali a ideia. Então vocês podem usar lá e os tutores ficam de olho. Teve mais perguntas aí? Você está monitorando as perguntas? Beleza, então. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Senão eu vou finalizar a gravação e até fico mais um pouco aqui, não tem problema. Então, beleza. Aí, perfeito ali. Final de semana, beleza. Pode falar, Márcio. Márcio. Falou, pessoal. Tchau. Simone, Lucas, Sérgio. Vou finalizar a gravação, então.